Lucas capítulo 22. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinha medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Quando o dia da festa dos pães sem fermento chegou, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa, então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, e antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu... Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, ele deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tinham uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? E o que está sentado à mesa para comer? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é quem está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos, por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova.
Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus disse: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes de que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a você alguma coisa quando eu enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja o que eu quero, feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender? Mas essa é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com eles, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe? E diziam muitas outras coisas para insultá-lo.
Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Respondeu Jesus: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós temos ouvido o que ele disse. Lucas capítulo 23. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: esse homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre, então fez algumas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram esse homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nenhuma culpa nele. Coisas de que vocês estão o acusando. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso mandou de volta para nós. Assim, é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata esse homem, solte Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritaram ainda mais: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quiserem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia.
Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram. Porque, se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então, quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele 2 criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. E diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, escreveram escritas nas seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, esse homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o levou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Lucas, capítulo 24. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupa muito brilhante. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens diziam a ela: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que
Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então, as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 12 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Quando Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e o escrito de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava das Escrituras e nos explicava a Escritura Sagrada? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus, e os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois comentaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou:
vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele pegou, comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, e nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia, ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei que o meu Pai prometeu. O que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então, Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Olá, eu sou a pastora Neuza e venho aqui nesta noite abençoar a vida de cada um. Que Deus, nosso Pai, possa contemplar a tua vida. Se você estiver viajando, que o Senhor seja a sua direção. Se você estiver enfermo, que o Senhor seja a sua cura e a sua libertação. E que o nosso Deus possa tocar do fio do cabelo até a planta dos teus pés neste momento. Que o Espírito Santo venha tocar na sua vida com graça, com força, com poder. Que você seja abençoado, que você seja uma pessoa alegre, que você seja uma pessoa feliz, cheio do Espírito de Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Não afasta de nós o teu Espírito, porque o Espírito da verdade é aquele que nos segura pela tua mão direita e nos guia pela vereda da justiça. Aqui, Pai, eu quero te agradecer por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.